Você já parou para pensar que a vida é como uma casa, repleta de tarefas a serem cumpridas? Poucas vezes separamos tempo para refletir naquilo que é verdadeiramente importante. Em meio a estes afazeres diários, alguma vez você já teve tempo para parar e pensar em Deus? Quem Ele é? Como Ele trabalha? Sabe, muitos dizem: eu não acredito em Deus porque não o vejo. Embora Deus não se revele aos nossos sentidos, isto é, nós não podemos vê-lo, tocá-lo, nem ouvi-lo, Ele nos deixou evidências suficientes que comprovam a sua existência. Basta olhar a terra, o céu, o mar, as maravilhas do nosso corpo e a ordem do universo. Quanta perfeição! Tudo isso reflete um Deus inteligente, um Deus de ordem e beleza, que comunica sabedoria a todo o tempo. Alguma vez você já se perguntou quantos deuses existem? Efésios 4:6 afirma o seguinte: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ou seja, a Bíblia afirma com contundência que só existe um Deus. E qual é a natureza desse Deus? São João 4:24 diz: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Portanto, Deus não pode ser tocado, não pode ser apalpado. A sua natureza é espiritual. Ele está tão alto como os céus estão. Se preocupa esse Deus com os teus problemas? Salmo 40, 1-3 diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Em outras palavras, se você neste momento se está sentindo sozinho, abandonado, triste, ferido, machucado, pode ter certeza que esse Deus maravilhoso, cuja natureza é espiritual, esse Deus único do universo, se preocupa de você como se você fosse a única pessoa que existisse neste mundo. Quais são as 3 manifestações desse Deus? Mateus 28:19 afirma: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui entramos no mistério da Trindade, porque a Bíblia afirma que só existe um Deus, pero este texto que acabamos de ler afirma que dentro desse Deus há 3 pessoas que pensam, sentem e agem da mesma maneira. Essas 3 pessoas são Pai, Filho e o Espírito Santo. Vamos um pouco para atrás na criação. Qual foi o papel de Deus na criação do universo? Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o princípio de tudo. Sem Ele, nada do que hoje existe existiria. A vida é uma expressão do amor de Deus. Portanto, na criação, Deus exerceu o papel de Criador. Vejamos agora algumas das características de Deus. Primeiro, Ele é Espírito. São João 4:24 diz: Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Segunda característica, Ele é eterno. Isaías 57:15 afirma: porque assim diz o alto e o eterno excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo.
num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Ele habita na eternidade. Ele é eterno. Eternidade quer dizer algo que não tem princípio nem tem fim. Deus não tem passado nem futuro. Deus somente tem presente. Ele é um eterno presente. Terceira característica, Deus não muda. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Que bom é saber que teu Deus não muda. Se Ele não muda, as suas promessas também não mudam. Então você pode confiar num Deus que é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Quarta característica, Deus é perfeito. Mateus 5,48 afirma: sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Perfeição. Neste mundo em que vivemos, um mundo de imperfeição, de dor, de tristeza, de miséria, de morte, num mundo onde as coisas nunca saem como nós gostaríamos que saíssem, como é bom saber que temos um Deus perfeito, um Deus que não erra. Por trás de todos os acontecimentos, que aparentemente não tem explicação, existe um Deus que nunca falha, porque é um Deus perfeito. Quinta característica, Deus é sábio. 1 Coríntios 1,24 diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Deus é sábio. E é bom sabermos que temos um Deus sábio, porque num momento de indecisão, quando você não sabe para onde ir, que decisão tomar, e muitas vezes da decisão que você vai tomar depende não somente sua vida ou sua morte, senão a tristeza e a desgraça de muita gente querida, é bom saber que podemos ir a nosso Deus, porque esse Deus é sábio e dá sabedoria a quem solicita. Sexta característica, Deus é santo. Êxodo 15:11 diz: quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? E quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas? Deus é santo. Sétima característica, Deus é a verdade. Jeremias 10:10 diz: mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor estremece a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Seguinte característica, Deus é misericordioso. Salmo 86:15 afirma: mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, longânimo e abundante em graça e em fidelidade. Agora, como se revela esse Deus maravilhoso? Se revela de três maneiras: pela natureza, pela Bíblia e através do Senhor Jesus Cristo. O maravilhoso de tudo é saber que Deus é o nosso Pai. Está sempre preocupado por nós. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse Deus maravilhoso nos apoia sempre com sua misericórdia. Jeremias 31:3 diz: de longe o Senhor me apareceu, dizendo: pois com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Esse Deus maravilhoso também busca consolar-nos em todo momento. Segundo aos Coríntios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E agora? Agora você precisa respeitar o seu nome. Você precisa obedecer à vontade dele. E você precisa colocar ele em primeiro lugar. Que Deus te abençoe. Mistério do existir, pergunto ao Pai,
Acredito em ti, ó Pai. Embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei.